Tem gente que acha que pode levantar a mão contra alguém protegido por Deus e sair ileso. Mas e se eu te dissesse que há algo acontecendo nas sombras, algo silencioso, milimétrico e absolutamente implacável? Já imaginou ver com os próprios olhos a queda pública daqueles que sorriram enquanto te feriam? Você tem sentido que o silêncio ao seu redor é mais denso do que nunca? Que existe uma movimentação invisível, uma justiça guardada a 7 chaves, esperando o momento certo para agir? Quando os escolhidos são testados, é porque o palco da honra pública já está sendo preparado, e quem plantou humilhação vai colher exposição. Meu nome é Hélio Venturani, sou um dos mentores da comunidade O Despertados Escolhidos, e esse vídeo é para você que cansou de sofrer em silêncio. Aqui você vai entender como a inveja escondida, os ataques sutis e as máscaras bem colocadas estão prestes a desabar. People, se isso já ardeu no seu espírito, se inscreve agora no canal e fortalece essa comunidade que caminha lado a lado com os que foram rejeitados, mas jamais esquecidos por Deus. A justiça divina não se anuncia com alarde, mas se constrói no silêncio. Enquanto os olhos do mundo enxergam calmaria, o céu está em movimento. Há um tipo de silêncio que não é abandono, mas estratégia. É como uma nuvem densa antes da tempestade, quando tudo parece calmo demais. Os que zombam dos escolhidos confundem essa quietude com fraqueza, mas estão caminhando para o próprio abismo. Deus prepara cada detalhe da humilhação de quem se levantou contra o seu sem barulho. Sam, ele observa os ataques, as traições, os sorrisos falsos e as armadilhas criadas, e permite por um tempo que os inimigos se sintam seguros em suas ilusões. Eles acham que estão vencendo, quando na verdade estão se expondo mais a cada dia. O céu assiste como quem vê alguém puxando a própria corda. Enquanto isso, o escolhido passa pela dor do silêncio. O coração grita, a alma clama, mas nenhuma resposta vem. O processo é solitário, mas não é em vão. Nesse silêncio, Deus molda caráter, fortalece a fé e levanta estrutura para suportar a glória que virá. A humilhação do inimigo está sendo alinhada com a exaltação do justo. E quando chega o tempo determinado, não há como impedir. A exposição dos atos vem como uma onda inesperada, forte e inegável. A vergonha não é discreta, é pública. O que foi feito às escondidas se torna manchete da verdade diante de todos. O silêncio que antes parecia abandono, na verdade era o intervalo entre a semeadura e a colheita. Quem foi humilhado em segredo será honrado em público, e quem humilhou em segredo verá seus atos ecoando aos 4 ventos. O tempo da inversão chega como relâmpago. O que parecia estável desmorona, e o que estava esquecido se ergue. E nesse momento, ninguém pode alegar ignorância. Todos verão quem era de verdade e quem apenas fingia ser. Os que mais se acham intocáveis são, geralmente, os mais próximos da queda. É no auge da arrogância que muitos se perdem. A falsa sensação de poder cega, embriaga, ilude. Eles se cercam de aplausos, vivem de aparência e ignoram os alertas espirituais. Mas Deus observa de cima, e não existe pedestal alto o bastante para escapar da mão dele. Os inimigos do escolhido não percebem que estão cavando a própria ruína com as próprias mãos. Cada rogada manipuladora, cada mentira lançada, cada passo arrogante é mais um tijolo na parede que vai desabar sobre eles. E o pior é que eles continuam sorrindo, achando que estão por cima. Não imaginam que o céu já deu início ao processo de justiça. Deus permite que eles subam, não para premiá-los, mas para que a queda seja visível. A soberba precede o tombo, e o tombo será público, porque a exposição precisa ensinar. Não apenas o que é certo, mas o que acontece com quem despreza os princípios. Os que se colocam como deuses diante dos outros serão tratados como pó diante de todos. Há algo quase poético na forma como Deus executa a justiça. Ele não precisa levantar a voz, não precisa explicar nada, apenas permite que o tempo se encarregue de mostrar quem é quem. E quando a ruína vem, não há como esconder. O colapso é tão alto quanto o orgulho que o antecedeu. Por isso,
Não se assuste se seus inimigos parecerem estar vencendo por um tempo. Esse tempo é o mesmo que os conduz ao próprio fim. A soberba cega o disfarce, engana, mas o tempo revela. E quem achou que reinaria para sempre, vai perceber que o trono, onde estava sentado, nunca foi de verdade. Muitos confundem paciência com passividade. Acham que o silêncio dos escolhidos é sinal de fraqueza, de medo, de desistência. Mal sabem eles que Deus usa justamente essa quietude como isca. É a sabedoria do céu, operando no tempo certo. Quem se apressa, tropeça. Quem espera em Deus, vê a mesa sendo preparada diante dos adversários. Enquanto os inimigos agiam, o escolhido apenas observava. Não era omissão, era estratégia divina. Cada palavra contida, cada lágrima engolida, cada injustiça suportada estava alinhada com algo maior. Os que tramaram pensaram que estavam no controle, mas na verdade estavam sendo guiados direto para a armadilha que eles mesmos ajudaram a construir. Deus não precisou intervir imediatamente, porque sabia que o tempo revelaria tudo. O silêncio foi o palco onde os inimigos se revelaram. O escolhido não precisou levantar a voz, porque a própria boca dos acusadores cavou o próprio juízo. E quando tudo foi dito, quando todas as máscaras caíram, já era tarde demais para se esconder. O escolhido, que esperou, hoje é exaltado, não porque gritou, mas porque confiou. Não porque se defendeu, mas porque soube calar. Deus honra quem permanece firme, mesmo quando tudo em volta grita por reação. E quando ele decide agir, não há muralha de mentira que fique de pé. A espera foi a armadilha mais inteligente já armada. E os que zombaram dela, agora têm que lidar com o fato de que o silêncio era uma sentença. Uma que chegou sem aviso, sem defesa, sem escapatória. O que parecia fraqueza era o início do juízo. Toda atitude tem consequência. E os inimigos do escolhido, na tentativa de ferir, se afundaram ainda mais. A maldade não fica impune, mesmo que demore. Cada gesto de crueldade é um tijolo no próprio túmulo espiritual. Eles plantaram veneno achando que colheriam aplausos, mas agora a colheita chegou, e não há como trocar a semente. Deus não precisa criar castigo, Ele apenas permite que o mal, que foi semeado, floresça. E a flor da injustiça sempre tem espinhos. As palavras torcidas, as traições escondidas, os olhares fingidos, tudo é lembrado. Não há detalhe esquecido no tribunal divino. Eles se embriagaram de si mesmos e agora tropeçam na própria arrogância. E Eranico, tentaram derrubar você e cavaram o próprio buraco. Planejaram a tua vergonha e criaram o roteiro da própria queda. O que foi feito contra você agora vira prova contra eles. Não é preciso vingança, porque a justiça de Deus não precisa de mãos humanas. Ela é autossuficiente e chega na hora certa. Quando a cova que cavaram se abre, é tarde para arrependimento vazio. As máscaras não colam mais. Os disfarces não funcionam. Todos veem o que sempre esteve escondido. E o que era poder se revela podridão. A ruína não vem de fora, vem do que eles mesmos cultivaram por dentro. Essa cova que abriram em segredo agora está em praça pública. Não tem volta. E enquanto eles tentam entender o que aconteceu, você segue firme, de pé, testemunha viva, de que ninguém zomba de um escolhido, sem colher as consequências. O tempo da justiça chegou, e é só o começo. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, se tocou o seu coração, ou te lembrou de algo que está vivendo, considere apoiar o canal com um valeu. É simples. Aqui embaixo do vídeo tem a opção com um coração e o nome valeu. Clicando ali, você contribui diretamente para que a gente continue produzindo conteúdos que fortalecem a sua fé e a caminhada de tantos escolhidos como você. Esse gesto ajuda muito e mostra que estamos no caminho certo, construindo uma comunidade onde a verdade e a justiça de Deus têm espaço para ecoar. Agora segura firme, porque o que está prestes a acontecer vai além da queda dos seus inimigos. É sobre o momento em que a verdade vira megafone. Toda mentira precisa de manutenção constante, e quem vive para manipular histórias acaba refém do próprio enredo. Eles criaram uma versão sobre você, espalharam, distorceram
e se acostumaram com a plateia aplaudindo a encenação. Mas a verdade, mesmo calada, é paciente, e quando chega a hora, ela não sussurra, ela grita. Deus permite que a mentira avance apenas até o ponto exato em que ela se destrói sozinha. Não precisa empurrar, só observar. O que foi dito contra você começa a se desfazer com pequenos detalhes, contradições, incoerências. Pessoas que antes acreditavam na versão distorcida começam a enxergar as falhas. O enredo se rompe e o pano de fundo cai. O mais impressionante é que Deus transforma a manipulação em palco de exposição. Os mesmos que tentaram te pintar como vilão agora são obrigados a explicar o inexplicável. Não porque você rebateu, mas porque o Espírito da Verdade entrou em cena. E quando a luz de Deus toca um ambiente de mentira, não sobra sombra para se esconder. As palavras que usaram contra você se voltam contra eles. Não por mágica, mas por consequência. Cada calúnia se torna um eco, retornando com força ainda maior. O silêncio do escolhido se transforma em testemunha viva da justiça. E aqueles que tentaram te diminuir diante dos outros, agora têm que lidar com a própria vergonha. A verdade não precisa de esforço para existir. Ela apenas aguarda o momento certo para ser revelada. E quando esse momento chega, ela não pede licença, ela invade. Deus não apenas restaura sua imagem, Ele a coloca no alto. E o que foi usado para te difamar vira instrumento para te exaltar. Algumas pessoas constroem sua reputação como se fosse um castelo de cartas, bonito por fora, mas frágil por dentro. Vivem de aparências, de máscaras bem ajustadas, de sorrisos ensaiados. Mas diante de Deus, o que importa não é o que se mostra, é o que se carrega no coração. E esse coração, mais cedo ou mais tarde, se irá revelado. Quando chega o momento da queda, não há bastidor onde possam se esconder. Tudo acontece diante dos olhos que antes os admiravam. Amigos, familiares, colegas, todos testemunham. A imagem que sustentava poder e controle agora racha, exposta à luz da verdade. Não há como colar o que foi quebrado por dentro. Deus faz questão de revelar a verdade onde mais vai doer, no palco da admiração. Porque o que foi construído com engano precisa cair diante dos mesmos que aplaudiram. É uma correção pública, sim, mas também é uma lição para quem assistiu calado. A imagem cai não para destruir, mas para purificar o ambiente de engano. Enquanto tentam se explicar, já não há quem ouça. A voz deles perde força, porque já não há verdade sustentando. O que antes era influência, agora é ruído. E quanto mais tentam defender o indefensável, mais revelam a fragilidade do que sustentavam. A plateia começa a enxergar com clareza o que antes era sombra. Esse colapso não é castigo, é revelação. É o momento onde o céu rasga o véu da aparência e mostra o que sempre esteve escondido. Quem era realmente forte, permanece. Quem viveu de mentira, o público assiste, mas o escolhido reconhece. Deus está julgando com justiça visível. O que antes era palco de orgulho agora se torna tribunal. Aqueles que zombaram, acusaram e pisaram em você, hoje precisam prestar contas. E não é você quem cobra, é o próprio céu que convoca a plateia, antes cega, agora vê, e o que vê muda tudo. Porque quando Deus decide expor, Ele chama testemunhas. Os que estavam ao redor e faziam vista grossa agora não conseguem mais desviar o olhar. O desconforto cresce, a vergonha se espalha. O que era riso vira silêncio, e o que era certeza vira dúvida. Aqueles que se mantinham neutros são forçados a escolher continuar cúmplices ou reconhecer a verdade diante dos olhos. A justiça divina tem esse detalhe único. Ela não age apenas para corrigir o mal, mas também para ensinar quem assistiu calado. O público vê tudo se invertendo. O forte tropeça, o fraco se levanta. O mentiroso é desmascarado e o humilhado é exaltado. A narrativa muda e todos percebem. E nesse tribunal público não há juiz humano. É Deus quem julga, Deus quem expõe, Deus quem conduz. O escolhido não precisa gritar, acusar ou se vingar. Ele apenas permanece, firme, de pé, porque agora todos
enxergam com os próprios olhos. O palco virou prova, e o espetáculo é a verdade. E não se engane, esse tipo de justiça não se apaga com o tempo. Fica gravada na memória de quem viu, marca, transforma, serve como. Aviso: Deus observa tudo, até o que parece pequeno. E quando Ele age para que ninguém mais duvide de quem Ele escolheu proteger. Eles não te odiavam por causa dos seus erros, mas por causa da sua luz. Essa é a verdade que muitos tentam esconder, mas não conseguem disfarçar por muito tempo. A inveja é sutil, silenciosa, mas corrosiva. Começa com comparações, cresce com ressentimentos e explode em ataques disfarçados de crítica. Mas Deus vê o coração. Quando Deus começa a exaltar o escolhido, a inveja dos outros se contorce. Não conseguem disfarçar, tentam manchar sua imagem, diminuem suas conquistas e até distorcem sua fé. Mas o problema nunca foi você. Foi o que você carrega. Foi a luz que você carrega, enquanto eles vivem na sombra. E quando o tempo da justiça chega, essa inveja escondida se torna evidente. As intenções maliciosas ficam gritantes. Aqueles que fingiam apoio agora são desmascarados. O sorriso falso perde o brilho. A máscara cai com barulho. O público vê. E o que antes era dúvida se torna certeza. A exposição da inveja é dolorosa, mas necessária. Deus faz questão de mostrar que o verdadeiro inimigo nem sempre é o mais barulhento. Muitas vezes é o que te aplaude por fora e te deseja a queda por dentro. E quando esse sentimento é revelado, a vergonha não tem onde se esconder. Essa revelação muda tudo, porque você entende que não era sobre você. Era sobre o vazio deles. A tua vitória revela a miséria emocional que eles escondiam. E a verdade brilha tanto que não tem como fingir. Deus colocou luz onde só havia sombra. E a inveja, enfim, foi silenciada pela justiça. Enquanto seus inimigos faziam barulho, você foi treinado no silêncio. Cada lágrima contida, cada dor não compartilhada, cada oração feita no escuro. Tudo isso foi um preparo. Enquanto eles dependiam da aparência, você era moldado na essência. Enquanto buscavam palco, você buscava a direção. E foi ali, no seu esconderijo, que Deus te fortaleceu. Eles não suportam o silêncio porque ele revela o que está dentro. E o que está dentro deles é vazio, ruído, insegurança. Já em você o silêncio criou raiz, criou força. Eles tentaram te provocar, te tirar do centro, te levar à explosão. Mas você resistiu, não por fraqueza, mas porque entendeu que havia algo maior sendo construído. Deus forja seus escolhidos longe dos olhos, como uma semente debaixo da terra, que ninguém vê crescendo, mas quando brota, ninguém consegue ignorar. O que foi moldado em silêncio agora floresce em público. O que parecia esquecimento era, na verdade, proteção divina. Enquanto você achava que estava invisível, Deus te preparava para ser inconfundível. E agora que você se levanta, o contraste é inevitável. Sua estabilidade incomoda quem vive de aparências. Sua calma fere quem se alimenta de controle. Eles não suportam o fato de que, mesmo sendo atacado, você permanece em pé, porque não foi o mundo que te sustentou, foi Deus. E isso ninguém consegue derrubar. O que antes era visto como fraqueza, agora é percebido como autoridade. O silêncio que causava dúvida, hoje impõe respeito. Você foi treinado por dentro, para que nada de fora te abalasse. E os que riram do seu tempo oculto, agora observam o fruto do teu preparo. Porque Deus não forma soldados em palcos. Ele forma no deserto. Deus não precisa avisar antes de agir. Quando ele se move na orra previa, não há sinal visível. A justiça divina não depende de opinião pública, nem de validação humana. Ela é certeira. E quando chega, é como um raio num dia limpo, rápida, inesperada, impossível de evitar. E ninguém pode dizer que não foi justo. Muitos acham que Deus está demorando, mas ele está apenas sendo detalhista. Cada peça é colocada no lugar, cada atitude observada, cada palavra registrada. E quando tudo está pronto, ele age, não com espetáculo,
mas com exatidão. A justiça divina não falha, porque vem do único que conhece o coração humano. É aí que os que agiram em engano percebem o erro. Não há como argumentar com Deus. O que foi feito no escuro aparece na luz. O que parecia enterrado vem à tona. E o que foi usado contra o escolhido vira prova a favor. A precisão do céu desmonta qualquer defesa terrena. Essa justiça não grita, não precisa de plateia, mas ela é sentida por todos. Porque quando Deus age, o ambiente muda, a atmosfera se transforma, os olhos se abrem, a verdade ocupa espaço, e não há como fingir que nada aconteceu. O toque da justiça divina é suave na chegada, mas arrasador na consequência. Quem achava que estava seguro se vê sem chão. Quem debochava agora se cala, porque a justiça que muitos duvidavam se tornou palpável. É Deus dizendo, sem dizer nada: eu vi tudo, eu pesei tudo, e agora cada um colherá o que plantou, sem ruído, mas com impacto eterno. O reconhecimento humano é passageiro, mas a honra que vem do céu é eterna. Quando Deus decide te exaltar, não há sistema, pessoa ou inimigo que possa impedir. E o mais bonito é que essa honra não vem para inflar o ego, mas para restaurar tudo o que foi quebrado. Deus recompensa com precisão e abundância. Cada lágrima que você chorou em silêncio se transforma em testemunho público. Cada injustiça que você suportou com dignidade agora se torna a base para a honra que Deus te entrega. Não é sobre vanglória, é sobre justiça. Não é para exibir poder, é para revelar o cuidado divino. A honra do céu é resposta para a alma ferida. Quando a mão de Deus se move para te levantar, ela faz isso de forma que todos vejam. Não por você, mas por Ele. Porque quando Ele honra alguém, Ele está mostrando o quanto é fiel com aqueles que permanecem. O escolhido não precisa se autopromover. A própria presença dele se torna evidência do favor divino. A honra que chega agora tem um gosto diferente. Não é apenas um prêmio. E é consolo, é paz. É como se Deus estivesse dizendo: eu vi quando ninguém viu. Eu cuidei enquanto você achava que estava sozinho. E agora eu te coloco no lugar que preparei para você, na frente daqueles que duvidaram. Essa honra é o troféu dos que resistiram, dos que escolheram confiar, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. E quando ela chega, ela não apenas compensa, ela transforma o olhar de quem te julgou, transforma a sua visão sobre si mesmo e, principalmente, transforma tudo ao seu redor. A dor que você passou não foi em vão, ela não te enfraqueceu, ela te construiu. Enquanto muitos te olhavam com pena, Deus já via a autoridade sendo forjada. Não se trata apenas de sobrevivência, mas de transformação. A dor, quando entregue nas mãos certas, se transforma em força. E agora, essa força se torna voz. Você não fala mais de um lugar de teoria, mas de vivência. Cada marca em você carrega uma história que o céu usou para criar impacto. Sua autoridade espiritual não veio de títulos, mas de cicatrizes, de noites em claro, de orações feitas com o coração em pedaços e de uma fé que se recusou a morrer. Os inimigos queriam apagar seu brilho, mas acabaram acendendo ainda mais sua essência. Tudo aquilo que te fez sofrer hoje é parte do que te faz ser referência. As feridas se fecharam, mas deixaram lições que agora alimentam outros. Você se tornou resposta, você se tornou exemplo, você se tornou canal. E essa autoridade não se grita, ela se sente. Quem chega perto de você percebe. Não é sobre arrogância, é sobre peso espiritual. Você fala e as palavras carregam verdade. Você age e a presença de Deus se manifesta. Porque tudo o que você viveu foi usado para gerar algo mais profundo do que você imaginava. Agora você entende. A dor não foi punição, foi preparação. A humilhação não foi o fim, foi o começo. E cada passo de obediência no meio da aflição hoje se transforma em autoridade legítima, não vinda dos homens, mas concedida por Deus. E ninguém pode tirar aquilo que o céu colocou sobre sua vida. A justiça de Deus não é apenas correção, é sinal. Quando Ele expõe os inimigos, não faz isso só por você, mas por todos
que estavam observando em silêncio. Cada palavra de ofensa, cada ato de traição, cada olhar de desprezo, tudo se transforma em exemplo do que não deve ser repetido. Deus usa o colapso deles como alerta. O que antes era arrogância, agora vira lição. Os que se calaram diante da injustiça, agora aprendem pela dor do outro. Não há como ignorar a queda pública de quem parecia intocável. O orgulho deles se torna cartaz para os que ainda acreditam que podem brincar com a verdade. A soberba, quando confrontada pela mão de Deus, ensina com peso, e essa lição não se esquece facilmente. Você percebe que a justiça vai além de te erguer, ela constrói um novo padrão ao seu redor. Pessoas começam a rever suas escolhas, suas alianças, suas atitudes. A queda de quem te atacou vira espelho para quem ainda insistia no erro. Deus não age apenas para te restaurar, mas para corrigir uma cultura que alimentava a mentira. Ele purifica o ambiente. E o mais impactante é ver como os que antes aplaudiam os malfeitores agora olham com arrependimento. Eles veem que estavam errados, que se aliaram ao lado errado da história. O erro exposto vira muralha para os que viriam depois. E você, que foi vítima, agora se torna marco de transformação, um divisor de águas espiritual e emocional. Esse novo cenário tem um propósito maior. Deus não quer apenas punir, Ele quer preservar os próximos. Por isso Ele torna o juízo visível, para que a vergonha de uns seja a salvação de muitos. O escolhido, mesmo ferido, se torna sinal de alerta. E o inimigo que caiu se torna prova viva de que o céu responde sempre quando Deus restaura um escolhido. Ele está alcançando muito mais do que uma pessoa. A tua volta por cima é semente plantada em corações que estavam desistindo. A forma como você suportou a dor, como não revidou, como confiou, tudo isso foi observado. E agora que a justiça chega, ela não fica só em você, ela se espalha. Outros que estavam escondidos na dor começam a se levantar. Eles veem que vale a pena esperar, vale a pena crer, vale a pena não se corromper. Sua história vira ponte. Seu testemunho vira combustível. O que antes era apenas sobrevivência, agora se torna missão. A sua vitória é multiplicadora. Ela inspira libertação. Essa restauração tem camadas. Não é só pública, é profunda. Não é só estética, é interna. Deus começa a te usar como referência, não porque você buscou isso, mas porque a tua entrega te qualificou. O mundo te julgou fraco, mas o céu te validou como forte. E agora, os olhos estão sobre você, esperando direção. Você se torna voz para quem se calou. Você se torna exemplo para quem se perdeu. E sem perceber, sua vida começa a puxar outros para fora do buraco onde você mesmo já esteve. Sua dor virou estrada, sua resistência virou mapa. E Deus, com sua infinita sabedoria, usa tudo isso para alcançar muitos por meio de o que era luta, agora é legado. O que era choro agora é chamado. E aqueles que você nem sabia que estavam te observando, agora se inspiram em você, porque ver a sua restauração renova a fé deles. A justiça que te ergueu levanta multidões. E assim, Deus transforma o teu recomeço numa revolução silenciosa. Durante muito tempo, só de ouvir o nome de certos inimigos, você sentia o peito apertar. O medo, a angústia, a dor que eles causaram deixaram marcas profundas. Mas agora, algo muda. Aquele nome que um dia te fez chorar já não tem poder nenhum. A grande virada chegou, e com ela veio a libertação emocional. Deus não apenas expôs, Ele inverteu a posição. Quem te perseguia agora está encolhido. Quem te afrontava agora se cala, e você começa a caminhar leve, sem peso, sem medo, sem fantasmas, porque o poder que eles tinham sobre sua mente foi quebrado. A autoridade de Deus calou toda voz contrária. Esse momento é mais que vitória, é cura. O nome deles não representa mais ameaça, representa lição, representa a lembrança do que você superou. Agora, quem treme ao te ver são eles, porque Deus te colocou de pé, te deu respaldo, te cobriu com glória, e quem te viu cair, agora vê você firme. O escolhido
não vive mais à sombra dos seus agressores. Agora é o contrário. O nome deles perdeu peso. Yaosu ganhou significado, não por fama, mas por consistência. Não por força, mas por permanência. Isso muda tudo, porque o medo que te travava agora se transformou em impulso para ir além. Essa virada é a assinatura de Deus dizendo: acabou o tempo da opressão, começou o tempo da influência. Quem tentou te calar agora vai ter que ouvir. Quem tentou te humilhar agora vai ter que reconhecer. O nome deles já não dói, e o seu carrega o selo de alguém que foi sustentado pelo céu. Agora me escuta com atenção, como quem recebe algo que precisa guardar no coração. Tudo o que fizeram contra você, cada injustiça engolida em silêncio, cada palavra que feriu mais do que qualquer golpe físico, nada disso passou despercebido por Deus. Ele viu as noites que ninguém viu. Ele ouviu o que você não conseguiu dizer para ninguém. Ele guardou cada lágrima como evidência. E quando Deus guarda evidências, pode ter certeza de que Ele também prepara a restituição. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Isso não é entretenimento, é intervenção. Algo dentro de você está despertando, porque era o momento perfeito para isso acontecer. Você passou tempo demais se sentindo esquecido, ignorado, pequeno. Mas a verdade é outra. Você não estava abandonado, estava sendo treinado. O que parecia castigo era lapidação. Deus não te jogou no deserto, Ele te moldou nele. E agora, finalmente, Ele te chama para sair. Hoje você vê a primeira página de uma nova fase sendo virada diante dos seus olhos. E quando Deus decide virar a história de alguém, nada nem ninguém consegue impedir. A vergonha que colocaram sobre você será devolvida como honra dobrada. O desprezo que você sentiu será substituído por influência. E os mesmos que um dia riram de você terão de observar sua ascensão. Mas entenda, isso vai além de você. Sua vitória é resposta para quem perdeu a fé, observando a sua dor. Você é o escolhido. Não porque gritou mais alto, mas porque permaneceu. Não porque venceu discussões, mas porque venceu a si mesmo. Você resistiu onde muitos teriam se quebrado. E agora Deus te levanta não apenas para se reerguer, mas para ser coluna na vida de outras pessoas. O que você passou não te diminuiu, te formou. E agora é hora de enxergar sua história com os olhos que o céu sempre teve sobre ela. Existe um peso espiritual enorme sobre esse momento. Seus cortes viraram autoridade. Suas cicatrizes viraram mapa para quem ainda está perdido. Sua dor virou ponte para muitos que ainda estão tentando sobreviver aos próprios desertos. Deus não te levantou apenas para te honrar. Ele te levantou para te usar. E quanto mais tentaram te calar, mais forte será o impacto da sua voz. Então agora faz o que poucos fazem. Deixa sua marca. Escreve aqui nos comentários o que mais tocou sua alma nesse vídeo. Qual parte te confrontou? Qual parte te abraçou? Você não tem ideia do quanto isso pode ser resposta para alguém que está no limite. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque aqui ninguém caminha sozinho. E se quiser ajudar essa missão a alcançar ainda mais pessoas feridas, clica aqui embaixo no botão Valeu e contribua com o que sentir no coração. Isso sustenta o canal e mantém viva essa corrente de cura. E deixa eu te dizer algo com todo o cuidado que o seu espírito merece. O que Deus está te entregando agora não é o fim da batalha, é o começo da revelação. A exposição dos seus inimigos foi apenas a primeira etapa. Agora vem a parte mais profunda, aquela que explica tudo o que você viveu. É onde a dor encontra propósito e onde o propósito encontra direção. Prepare-se emocionalmente, espiritualmente e mentalmente, porque se você achou que a justiça foi grande, espere até entender o tamanho do chamado por trás da sua história. O céu está começando a te revelar por que você precisou passar por tanto. E quando isso vier à tona, você vai perceber que esse momento não é conclusão alguma, é apenas o primeiro sinal do que Deus ainda vai fazer. E agora eu te deixo com uma pergunta que só o seu espírito pode responder. Você está pronto para descobrir o verdadeiro motivo de ter sido escolhido? Porque o
que vem depois disso não é para qualquer um.